Seguimos olhando para o nosso cenário local aqui, porque o endividamento das famílias brasileiras atingiu 82% em julho, o maior nível da série histórica pelo sexto mês consecutivo. O índice subiu 0,4 ponto percentual em relação a junho e 3,5 pontos aí na comparação com julho do ano passado. Assunto para Fábio Bentes, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Fábio, bem-vindo aqui no Money e obrigada por conversar com a gente. É sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Prazer é nosso em te receber. Agora, queria muito saber a sua avaliação, como explicar o fato de que o endividamento está mostrando aí um sinal de recordes sendo batidos cada vez mais, mas a inadimplência, pelo menos nessa pesquisa, acaba recuando. A gente pode, ainda de forma inicial, de forma bastante cautelosa, explicar esses movimentos divergentes a partir da instituição do Desenrola, esse programa do governo de renegociação de dívidas, que o resultado dele, pelo menos nesses 2 primeiros meses de programa, se refletem na pesquisa, porque houve um aumento do endividamento, a tendência é que com esse programa haja um fôlego um pouco maior, um desafogo maior do orçamento familiar, e aí, obviamente, parte, pelo menos, das famílias pode estar recorrendo a novas dívidas, após a instituição do programa. E outra parte das famílias pode estar recorrendo, sim, de fato, e seguramente está, à redução dos níveis de inadimplência, das contas em atraso. Claro que esse recuo da inadimplência ele ainda é muito tímido, 0,1 ponto percentual, é algo que a gente precisa esperar os próximos meses para verificar se, de fato, o programa foi assertivo, né? Não chega a surpreender esse nível elevado de endividamento, dado, a gente sabe, patamar de juros no Brasil, o juro à pessoa física se encontra hoje no maior patamar em 10 anos para essa época do ano, né? Para meses de junho, segundo dados do Banco Central. Portanto, é uma situação bastante fácil de detectar quando a gente olha os números, era esperado que isso ocorresse, a gente precisava sim que os juros básicos da economia recuassem de forma um pouco mais contundente para a gente aí poder enxergar uma luz no fim do túnel nessa escalada do endividamento. São 6 recordes seguidos e algo que preocupa, inclusive, se a gente considera só o nosso padrão histórico de endividamento. As famílias, de fato, estão recorrendo ao crédito não para consumir. Os dados do comércio não mostram nenhuma aceleração, mesmo depois do programa. As pessoas seguramente estão tomando esse crédito para tentar tapar aquele buraco das dívidas passadas, dívidas longas, carregadas com juros bastante elevados. Esse é um ponto super importante. Eu até aproveito para te perguntar um pouco sobre qual a explicação para esse aumento do endividamento. É o 6º recorde seguido, portanto, é um sinal de confiança do consumidor na avaliação de vocês ou pode ser uma necessidade realmente de manter o consumo? Pois chama atenção esse aumento do endividamento no momento em que a gente sabe, o mercado de trabalho anda produzindo indicadores bastante favoráveis, uma taxa de desemprego baixa, um aumento da ocupação, elevação da massa de rendimento cerca de 3% acima da inflação. Portanto, numa situação de normalidade, a gente esperaria sim uma redução do nível de endividamento. Acho que não é confiança, porque se fosse confiança, seguramente aqueles segmentos, por exemplo, do comércio que dependem do crédito, iriam estar apresentando nesse momento um resultado bem mais favorável do que aqueles que a gente enxerga, né? Seguramente a explicação para esse aumento do endividamento está numa tentativa de conter um estrago maior da inadimplência dentro do orçamento familiar, considerando que a taxa média das operações de crédito está em 64% ao ano. Isso é uma média. No rotativo do cartão de crédito, os juros passam de 400% ao ano. Significa que uma dívida no cartão de crédito ela dobra em 5 meses. Portanto, é algo preocupante, inclusive se alinha com a pesquisa, porque das modalidades de endividamento no Brasil, o cartão de crédito é disparada, a mais utilizada pelos brasileiros, né? Então, se o juro do cartão de crédito, que já sempre foi muito alto, ficou ainda maior, isso cria uma perspectiva para os próximos meses de demora, de adiamento nessa inflexão do endividamento, nessa redução da inadimplência, associada, claro, também associadas a um ritmo mais fraco de redução dos juros básicos da economia. Esse afrouxamento monetário que foi implementado aí no segundo trimestre, ainda no primeiro trimestre desse ano,
é bem provável que ele fique estacionado até o final de 2026. Ele deve fechar o ano com uma taxa Selic perto de 14% ao ano, e isso não favorece a redução dos juros na ponta. Aproveito para te perguntar, diante dessa pesquisa e olhando ela justamente, até aproveito para perguntar se a gente vai continuar na avaliação de vocês num novo ciclo aí de expansão do crédito e por que o brasileiro não está sentindo ainda o efeito, por exemplo, de cortes de juros. A gente tem acompanhado aí nas últimas reuniões do Copom vários cortes seguidos, apesar de serem pequenos. A gente continua com um juro muito alto. Queria saber a avaliação de vocês se isso já é possível que, pelo menos aí, o consumidor sinta esse impacto. Na realidade, você tocou num ponto importante, a magnitude dos cortes tem sido pequena mesmo, o último corte foi de 0,25, né, 25 pontos base na Selic, ou seja, isso aí não vai fazer com que a taxa de juros na ponta ao consumidor recue de forma muito contundente. E o próprio perfil das dívidas, foram dívidas longas. Existe uma defasagem natural entre a decisão do Copom e essa redução dos juros na ponta ao consumidor. Sempre foi assim. Acontece que essa redução da taxa básica de juros ela tem se dado em doses bastante pequenas, né? E isso faz com que demore também para que esse movimento chegue na taxa do dia a dia para o consumidor brasileiro, né? E a gente sabe que o próprio histórico recente do endividamento, muito elevado, também acaba criando uma certa inércia nesse nível de endividamento corrente, hoje, de 82% das famílias brasileiras. Ou seja, uma melhora mais significativa do mercado de crédito, da condição do orçamento familiar no Brasil, seguramente fica para o ano que vem. Estamos vivendo um ano de muitas incertezas no cenário interno e também no cenário externo. Até que essa incerteza se dissipe, a gente deve ter movimentos bastante modestos na condução da política monetária, bastante parcimoniosos, e isso deve fazer com que a taxa na ponta demore um pouco mais para convergir para um patamar mais baixo. Fábio, eu queria a sua avaliação também sobre esse nível de endividamento de 82%. O quanto que isso preocupa em termos aí de estabilidade econômica? Preocupa porque em nenhum país do mundo, né, o orçamento é tão penalizado quanto no Brasil, né? A gente, se tiver como referência a taxa básica de juros, a taxa real da economia, a gente opera juros aí perto de 10% ao ano. Foi assim, pelo menos até o início desse ano, algo que a gente não vê em outras economias de mercado. Existem outros fatores aí por trás também. O Brasil é um país de renda baixa, de baixa poupança, portanto, as famílias recorrem com uma frequência muito grande ao crédito. E boa parte dessas famílias não tem o nível de educação financeira para fazer a gestão desse recurso de terceiros que elas contraem. E aí, aquela taxa de juros de 2% ao ano, para a maioria da população, ou ao mês, na realidade, parece uma taxa baixa para a maioria da população, quando de fato não é. Portanto, isso acaba criando preocupação para o setor de comércio que vende, boa parte do comércio vende a prazo, e isso acaba influenciando ou puxando o freio de mão das vendas do varejo. É isso que a gente tem visto quando a gente se debruça sobre os dados do IBGE, né? Então, esse cenário ele só deve realmente mudar de forma mais significativa para o ano que vem. O varejo tem consciência disso, né? Até que a gente consiga dissipar esse cenário de incertezas. Esse é o cenário mais provável para os próximos meses. É até possível que a inadimplência continue num patamar semelhante ao atual, que o endividamento suba até um pouquinho, afinal de contas, o próprio Desenrola criou um pouco mais de espaço no orçamento, e essa questão da educação financeira, que, aliás, está embutida lá no Desenrola, é algo que a gente precisa desenvolver. Isso vai ajudar a economia brasileira a operar juros mais baixos. Quem pode ajudar também é o governo, se trouxer o mínimo de equilíbrio para as contas públicas. Afinal de contas, boa parte da explicação para essa taxa de juros básica tão elevada está justamente no desequilíbrio fiscal. Muito bem, Fábio Bentes, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Obrigada mais uma vez pela conversa por aqui. Bom trabalho e bom fim de semana também. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Até, obrigada.